se iniciando, né? Então isso aqui eu falei para vocês. Depois, quando eu vou editar a aula, eu vou cortar essa parte e a partir dali vai começar daqui no YouTube. Então eu vou fazer uns segundinhos de silêncio aqui só para fazer essa entrada. Então, muito bem-vindo. Nós estudaremos hoje sobre a adoção, sobre a filiação que nós temos com Deus, sobre a doutrina do qual nós somos inseridos nessa família. Então, nesse slide agora, nós vimos esses 3 grupos que eu coloquei, 3 grupos básicos de filiações de grupos de pessoas. Então aqui eu coloquei o Filho de Deus, no singular, o Filho. No segundo grupo eu coloquei os filhos, no plural, de Deus. E o terceiro grupo, os filhos do mundo, ou os filhos de Satanás. Então, a Bíblia ela vai usar esses termos. O Filho de Deus para designar uma pessoa, no singular. Os filhos de Deus para designar um grupo de pessoas, grande número de pessoas. E um outro grupo, a Bíblia vai chamar muitas vezes dos filhos do mundo, os filhos de Satanás, os filhos do diabo. O termo vai ser o mesmo. Então, quem é o Filho de Deus? Quem é os filhos de Deus? E quem são os filhos do mundo, os filhos de Satanás. Lembrando que o Filho de Deus nós já estudamos essa aula, então não fica muito difícil, mas eu coloquei aqui só para nós relembrarmos. E agora, com esse foco, né? Aquela aula não teve esse viés, esse foco quando eu falei de Jesus. Agora o viés vai ser a filiação mesmo, a paternidade que Deus tem, o Deus Pai tem com o Deus Filho. Então, o Deus Filho, que já disse Jesus. Então eu coloquei aqui uns 2 versículos dizendo daqui que a Bíblia chama ele de primogênito. Jesus é chamado de o primogênito. O primogênito, se a gente pesquisar, ele tem um significado que é aqui, ó, que eu coloquei. O primeiro a ser gerado, o primeiro gerado. E também o que recebe a primazia. Então, por exemplo, no Antigo Testamento nós vimos muito isso, que quando o homem e a mulher eles tinham filhos, sempre o mais velho, ele era o primeiro, né, logo a ser criado, mas também ele recebia a primazia das coisas, ele recebia a herança do pai duplicado. Então todo mundo recebia uma herança, dividido o número certinho, e o primogênito, o filho mais velho, recebia duplamente essa herança. Também, quando o pai morria, a herança passava para ele, né, a herança dupla, todo mundo recebia uma parte, ele recebia 2, mas também ele tomava o lugar do pai. Então agora ele era o chefe da família, o filho mais velho, né? E então ele recebia essa dádiva de receber mais, mas também ele recebia. Então a partir dali, quando o pai morre, ele recebe o título do capitão da família, vamos dizer assim. Então era ele o responsável pela sua mãe, era o responsável por todos os seus irmãos e irmãs. Então o filho mais velho recebia isso. Então nesse termo, mais ou menos nesse contexto, nós vimos que Jesus ele é o primogênito, ele é o primeiro filho nessa ordem de filiação, né? Nessa ordem de filiação, Jesus ele é o primeiro filho, e também ele é o que recebe a primazia. Então Jesus ele vai receber sempre o primeiro lugar de honra, sempre todo o louvor e toda a glória vai ser para ele, então ele vai sempre ser o primeiro em todas as coisas. E quem vai ser o segundo e o terceiro? Aí nós veremos adiante quem serão esses outros filhos de Deus. Mas o filho no singular é Cristo. Então em Hebreus 1, versículos 5 e 6 diz: pois a qual dos anjos disse jamais? Aqui está falando de Deus. Então está fazendo uma indagação. Pois a qual dos anjos Deus disse a isso, né? Jamais ele disse isso. É isso que o texto está querendo dizer. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir lá o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então ele está indagando. Deus, quando que ele disse isso para alguém? Jamais ele disse isso para alguém, para algum anjo, somente para o seu filho Jesus. Então, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Esse ao introduzir o primogênito no mundo
Logo, é ali quando Jesus entra e se encarna no ventre de Maria, quando Deus, através do Espírito Santo, como nós estudamos na última aula, ele é gerado no ventre de Maria. Então, ali o primogênito é introduzido no mundo. No mundo cósmico, ele já é, logo, ele sempre existiu, como nós estudamos, ele é Deus. Mas no mundo humano, né? No mundo terreno humano, Deus ali insere e gera ele no ventre de Maria. Logo, ele é o primeiro filho a ser criado. Então ele é o primeiro filho a ser gerado dentre muitos irmãos, onde nós estudaremos, nós veremos aí no versículo abaixo que eu coloquei. Então ele é o primeiro entre muitos irmãos. Então, Romanos 8, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus é o primogênito, ele é o primeiro. Então, ele é o nosso irmão mais velho, o nosso irmão responsável, o nosso irmão que está sobre ele toda a nossa vida, o nosso... Como é que chama? Eles têm todo o direito legal sobre nós. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus. Então, nesses 2 versículos, nós vimos que ele é o primogênito. E agora, nesses outros 3 que eu coloquei, a Bíblia também chama de unigênito. E aí também é bem interessante. O que é unigênito? Gênito gerado. Único. O único gerado. Então Jesus, ele é o único filho de todos os filhos. Ele é o único filho gerado pelo Pai. Lembra que eu dei o exemplo de um casal que tem um filho gerado por eles? Então imagina que esse filho é o único filho gerado. O outro filho, eles adotam. O outro filho, eles adotam. Então imagina que esse casal adote 20 filhos. E aí eles têm 21 filhos. 20 adotados e 1 gerado por eles. Então Jesus, ele é o único gerado. É por isso que a aula, a gente colocou aí o estudo, se chama adoção. Que aí nós veremos quem é, o que é, por que tem essa adoção. Então Jesus, ele é o único filho gerado. Nenhum outro ser, ele nasceu do Espírito Santo. Jesus, o Jesus homem, ele foi gerado no ventre de Maria, herdou todas as características e o DNA humano dela, mas ele veio com uma divindade junto com isso, aonde ele herda exatamente do pai dele, que não era José, o pai, até então noivo de Maria, mas ele herda de Deus. E aí, num só corpo, num só ser, ele é homem e também Deus. Ele recebe desses dois, vamos dizer, o DNA terreno e o DNA celestial. Então, Jesus é o único gerado. Eu não fui gerado por Deus, nem você. Nós fomos gerados pelos nossos pais e pelo nosso pai e pela nossa mãe, e não por Deus. Então, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 9, diz: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, aqui vimos nesse versículo aqui o unigênito, o único a ser gerado. Então, enviou seu Filho unigênito ao mundo. Quando que ele enviou? No ventre de Maria, para vivermos por meio dele. João 3,16, acho que é o versículo mais conhecido da Bíblia. E isso a gente vai repetir esse versículo lá no final, no último slide também, para enxergar uma outra coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, de novo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,18, 2 versículos seguintes, quem nele crê não é julgado. Quem nele, em Jesus, crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, no único Filho de Deus. Então você me pergunta, mas Jesus não é Deus? Como que ele pode ser filho? Jesus, ele é Deus. Mas dentro da hierarquia que Deus quis criar, uma hierarquia, como nós já estudamos isso um pouquinho lá atrás, dentro de uma hierarquia de funções, Deus, ele tem a função, Deus Pai, ele tem uma função, Deus Filho tem uma outra função, que aí é salvar, né, como aí os textos já dizem. E o terceiro Deus, o mesmo Deus em terceira pessoa, o Espírito Santo, que tem uma outra função, que nós já estudamos na aula do Espírito Santo. Se vocês estão vendo esse vídeo aí
e não viu essas aulas que eu estou fazendo referência, tem aí tudo no YouTube. Vai lá na pasta de aulas básicas, na playlist de aulas básicas, que vai ter essas aulas que eu estou falando. Bom, então nós já estudamos aí, vimos quem é o Filho de Deus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos e ele é o unigênito, o único a ser gerado pelo Pai. Não há nenhum outro que foi gerado por Deus. Agora a pergunta: todos são filhos de Deus? Todas as pessoas aí, todos os seres humanos que já morreram, que nasceram, que estão hoje, que existirão, são filhos de Deus? Aí eu não estou perguntando no singular, é filho de Deus no singular, porque é só um, mas no plural. Todos são filhos de Deus? Resposta: não. Somente são filhos de Deus aqueles em que o próprio Deus preparou para crerem em Jesus Cristo. Os demais são meramente criaturas de Deus. Então vamos lá. Todos são filhos, todos são criaturas de Deus. Todos. Sejam anjos bons ou anjos ruins, sejam seres humanos que creem ou não creem em Jesus, todos são criaturas de Deus. Mas dentro desse grupo de todas que são criaturas, alguns Deus adota e insere para sua família. E passa Deus a ser pai desses alguns que Deus escolheu. E como que ele insere dentro dessa família? Ali, como eu escrevi, não são todos filhos de Deus. Somente são filhos de Deus aqueles em que o próprio Deus preparou para que cresçam em Jesus. Então, os filhos de Deus, dentre todas as criaturas, aqueles que são filhos de Deus, Deus através da fé em Jesus Cristo, Deus os atrai à sua paternidade. Aí Deus passa a ser pai desse grupo, que aí a gente conhece como os verdadeiros cristãos, né? Então os verdadeiros cristãos, quem são os verdadeiros cristãos? Aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo. Não é todos que dizem que creem em Jesus Cristo que de fato é verdadeiramente cristão. A Bíblia mesmo diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai, mas todo aquele que faz a vontade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor não entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então esses que creem verdadeiramente, creem por quê? Porque demonstram em obras que realmente creem. Então esses que realmente creem são os adotados por Deus para Deus ser Pai. E os outros continuam sendo só mera criatura, não tem nenhum vínculo de paternidade. Deus tem o vínculo de ser Deus deles, Deus tem o vínculo de ser criador deles, Deus tem o vínculo de ser soberano sobre eles, mas Deus não tem a paternidade. Então qual que é a diferença? É a diferença dessa família, desse pai que eu estou fazendo essa metáfora. Ele tem a esposa e ele fabrica, ele fabrica copo, tá? Ele fabrica copo. Qual que é a diferença do copo que ele criou para o filho que ele gerou? É uma diferença absurda, porque um é apenas uma criatura, o outro é filho dele. Ele vai passar toda a herança, tudo que ele tem, o que ele quer de melhor, tudo que ele tem preparado, desde que ele se imaginou a ser pai. Claro, isso eu estou fazendo uma metáfora de uma pessoa normal, né? Uma metáfora que só dá para ter uma leve ideia do que eu estou querendo dizer, que quando eu for falar de Deus, Deus é muito maior. Então esse pai, ele tem um carinho, um apreço, ele tem ele se dedica de uma forma para o filho muito, imensamente maior do que ele se dedica para um copo, que é apenas uma criatura dele. Não que ele não goste, não que ele não faça coisas, não que ele não cuide daquele copo, mas não como filho. E aí tem consequências diferentes isso na paternidade. Então, quando nós formos estudar também sobre o estudo sobre o casamento, que é uma união entre o homem, a mulher e Deus, ali há alguns termos parecidos. Quando Deus diz que quando os dois se casam, se são uma só carne, o que significa isso? Então é um assunto que quer dizer um vínculo diferente. Um vínculo diferente que um homem e uma mulher, quando se casam, têm. O vínculo que um homem tem com uma outra mulher, uma amiga, uma prima, uma irmã, não é o mesmo vínculo que ele tem quando ele se forma uma só carne com a sua esposa. Então é mais ou menos isso que eu quero dizer. É um vínculo, é uma manifestação, é uma filiação diferente os filhos de Deus com Deus. Então,
Respondendo à pergunta, não. Não são todos que são filhos de Deus, somente aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, agora vamos lá. Então, quem realmente são os filhos de Deus? E vamos ver o que alguns versículos nos diz sobre isso. Então, nós somos os filhos de Deus por adoção, como eu expliquei. Deus nos adota. Nós não éramos filhos, Deus nos adota, e no dia que nós cremos em Jesus Cristo, a partir dali nós somos inseridos na família de Deus e passamos a ser irmãos um dos outros. Por isso que normalmente um cristão com o outro se chama de irmão, e errado quando nós achamos que outra pessoa que crê em Jesus Cristo, só que aquela pessoa ela veste uma camisa diferente, então ela é de uma denominação diferente, ela não é irmã. Se ela verdadeiramente crê em Jesus Cristo, e você e eu cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, nós somos verdadeiramente irmãos em Cristo. Por isso que nós chamamos irmãos. Jesus, junto conosco, é o nosso irmão, e Deus é o nosso Pai. Por isso que Jesus se referia a ele como Pai. Era Deus do mesmo jeito, era Deus do mesmo jeito, mas nessa hierarquia criacional que Deus quis, Jesus veio em função, em tarefa de filho. Então agora, alguns versículos falando sobre nós, os cristãos. Lá em João 1, capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: Mas a todos quantos receberam Jesus, creram em Jesus, deu-lhes o poder, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, tá vendo? Então não nascemos do sangue, nós não nascemos. Eu nasci do sangue do pai e da minha mãe, não nasci no sangue de Deus, nem da vontade da carne, nasci da vontade da carne do meu pai e da minha mãe, nem da vontade do homem, que foi do meu pai e da minha mãe, mas da vontade de Deus. Então vou ler tudo de novo sem pausar. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando nós somos inseridos na família de Deus, é porque nós cremos em Deus, porque foi da vontade de Deus que isso fosse assim. Lá em Romanos 8, versículo 14 ao 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lembra que nós estudamos na aula do Espírito Santo? Todos que creem em Jesus recebem o Espírito de Deus. Todos que creem em Jesus têm o Espírito de Deus. Então aí diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E aqueles que dizem Senhor, Senhor, e não são filhos de Deus, é porque não são guiados pelo Espírito. Tem muita gente que diz que é cristão e não tem o Espírito. Pessoas dizem porque gostam de ir para uma igreja, para uma denominação, se sente bem. É um social, muitas vezes, para ela. Lá dentro ela tem funções, ela conversa, ela faz isso, ela faz aquilo, ela gosta, ela ensaia, ela canta, ela faz um monte de coisa. Mas nem por isso quer dizer que ela é filha de Deus. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são de fato filhos de Deus. Também nós vemos isso. E quais são as características dos filhos de Deus? Na aula do Espírito Santo nós vimos que tem os frutos do Espírito, tem as características do Espírito dentro de si. As pessoas que têm as características do Espírito Santo dentro de si, e qual pessoa que nós podemos comparar que é o Espírito em pessoa, Jesus Cristo. Então, uma pessoa que tem o Espírito de Cristo em si, ela se parece nas atitudes com Jesus Cristo. Então, essas verdadeiramente são filhas de Deus. Então, vamos continuando. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai, ou melhor, querido Pai, né? Paizinho, meu Pai maravilhoso, meu Paizinho. Então, não é todos que podem chamar Deus de Abba Pai, de querido Pai, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testifica a nós mesmos que somos filhos de Deus. Isso está em Romanos 8. 14 ao 16. Então aqui está a adoção e aqui
Mas ordenando ser filhos de Deus. Aqui está. Receberam o poder de sermos feitos filhos de Deus. Bom, tem mais alguns versículos aí. Então, lá em Gálatas 4, do versículo 1 ao 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Nós éramos filhos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então aqui ele está falando de judaísmo. Tudo isso aqui é de judaísmo. Então, antes, essas pessoas, os judeus, eles eram sujeitos aos rudimentos do mundo. Porém, vindo à plenitude do tempo, qual que é a plenitude do tempo? Quando Jesus vem e inaugura ali o cristianismo. Vai se iniciando, né, a transição do judaísmo para o cristianismo. Na verdade, o cristianismo se inicia, a nova aliança se inicia um pouco depois. Aí Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, de Maria, nascido sob a lei. Que lei é essa? A lei judaica, a lei do Antigo Testamento. Para resgatar os que estavam sob a lei. Então Jesus ele veio abaixo da lei, para salvar, resgatar aqueles que também estavam sob a lei. A lei dominava, a lei estava acima de todos. Inclusive Jesus se faz abaixo da lei, justamente para obedecê-la e cumpri-la, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a partir do momento em que Jesus vem, ele cumpre, e quando ele conseguiu cumprir, é aí que ele adota a todos os que creem no nome dele, a ser filhos de Deus. Então, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, na verdade, todos nós, quando nascemos, estamos sob uma lei. Uma lei que nos julga, uma lei que nos condena, uma lei que nos mostra que somos pecadores. E quando você olha para a lei, você fala, não consigo cumprir isso perfeitamente. A lei nos manda cumprir perfeitamente. Quando eu olho para a lei, eu vejo que eu não consigo cumprir perfeitamente. Então, o que a lei faz comigo? Ela me condena. A lei ela só serve para te condenar. Ela nunca serviu para salvar ninguém. E Jesus ele vem abaixo da lei para cumprir a lei, para que através dele ter cumprido a lei, nós que cremos nele somos inseridos no corpo, no seu próprio corpo, no seu corpo. Aí eu estou falando na igreja, no corpo de Cristo. E aí somos adotados por Deus. E aí continuando, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, tá vendo? O Espírito Santo de Jesus foi enviado aos nossos corações, que clama de novo, Abba Pai. De sorte que já não és escravo, nós já não somos escravizados pelo pecado, nós já não somos escravizados pelo mundo, mas agora nós somos filhos do dono do mundo. Porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Depois vocês meditam nisso. Eu estou lendo rápido, eu estou lendo do versículo 1 ao 7, continua o capítulo. Isso é riquíssimo, que se a gente for se alongar muito, eu vou ficar preso muito só nesse versículo. Por isso que a ideia, até estava falando hoje para a Ju aí, que participa aí das aulas, que a ideia depois disso, depois que a gente acabar esses assuntos básicos, é estudar versículo por versículo, de capítulo por capítulo, de livro por livro. Então, por exemplo, pegamos Gálatas aqui, é capítulo 4, versículo 1. E o que está falando em Gálatas capítulo 1, 2 e 3? Não está aí, não estudamos. Então, quero depois que acabar todas essas aulas estudar. Então, quando for estudar Gálatas capítulo 1, versículo 1, depois versículo 2, 3, 4, até acabar o capítulo 1 inteiro, depois começa o capítulo 2. Aí, quando a gente chegar aí, vai estar muito mais rico, vocês vão ter entendido muito melhor o que esse texto está dizendo, quando a gente pegou ele desde o começo e veio construindo, e pegando o que o autor aí quis dizer com essas coisas. Mas está dando para pegar o que a gente precisa para a aula de hoje. Lá em Efésios 1:5 diz: nos predestinou para Ele, para Deus, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, nós já vimos aqui nos versículos anteriores, e nesse aqui, que Ele é o meio do qual Deus Pai usa para que nós sejamos adotados como filhos.
Então, de novo, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o que Ele quis. Simples assim. Então, nós somos inseridos na família de Deus através de Jesus Cristo. Mais alguns aí. Gálatas 3, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Prestem atenção numa coisa. Tem pessoas aí que vocês estão me ouvindo, vocês muitas vezes se acham irmãos somente daqueles que congregam na mesma igreja, na mesma denominação que vocês. E outros que congregam em uma denominação diferente, muitas vezes vocês acham que não são irmãos de vocês. Mas toda a Bíblia ela não vai dizer isso. E o que ela vai ensinar basicamente se resume a isso aqui. Gálatas 3, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus. Mas vós quem? Aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então, mediante a fé, por meio da fé em Jesus Cristo, é que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos irmãos um dos outros, pela fé em Jesus Cristo. Então, antes que alguém me pergunte qual é a tua igreja, a minha igreja está escrito aqui, ó, Cristo Jesus. Essa é a minha igreja. Se você crê em Jesus Cristo também, em Cristo Jesus também, você também faz parte dessa igreja. E você também é filho de Deus, assim como a mim. E nós somos irmãos um dos outros. Continuando, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Não reconheceu a Deus, não reconheceu a Jesus quando Jesus veio. A maioria rejeitou Jesus, é isso que ele está falando. Então eles rejeitam a nós também, porque nós somos irmãos de Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Uma promessa para a gente que crê em Jesus Cristo. Uma promessa. Bom, lemos alguns versículos, eu li alguns versículos sobre nós somos filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, somos inseridos no corpo de Cristo e a partir disso somos feitos filhos de Deus. E agora vamos estudar um pouquinho, alguns versículos breves, sobre os outros, os filhos do mundo, os filhos do diabo, os filhos de Satanás. É meio forte os versículos, mas é bíblico. Então nós leremos aí. Então quem é os filhos do mundo? Todos aqueles que não creem verdadeiramente em Jesus Cristo. Inclusive aqueles que dizem crer, como eu disse no começo, aqueles que dizem crer em Jesus Cristo, mas verdadeiramente não creem em Jesus Cristo, eles também são os filhos do mundo, os filhos do diabo. Então aqui, em João, no Evangelho de João, capítulo 8, do 41 ao 45, Jesus está tendo uma conversa aí com alguns judeus que tinham negado ele, enfim, não creiam nele. Então, depois, anotem as referências, depois vocês leem todo o contexto anterior, aqui a gente está no versículo 41, mas só para pegar o que eu quero dizer. Então, Jesus está falando para eles, vós fazeis as obras de vosso pai. Não tá falando, que pai que é esse? Vamos ver. Então, Jesus está falando para eles, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Eles responderam isso para Jesus. Olha o que Jesus replicou para eles. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar. Por que Jesus falou isso? Lembra no versículo aqui anterior? Olha lá. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Esses caras que estavam conversando com Jesus não tinham a fé em Jesus Cristo. Então eles não eram filhos de Deus. É isso que Jesus está falando. Então, de novo, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente Jesus, haveis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem?
Jesus pergunta para eles. E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, fala da natureza dele mesmo, que é mentiroso, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Por isso que muitas vezes a Bíblia chama que o Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, o ser de Cristo é loucura para o mundo, porque muitos não creem em Jesus Cristo. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo são agora adotados como filhos de Deus. E esses, que eles, olha que interessante, eles dizem aqui, ó, temos um Pai que é Deus. Então eles reconhecem que existe Deus. Mas se a pessoa reconhece que existe Deus, assim como um budista, assim como um islâmico, enfim, um muçulmano, eles reconhecem que existe Deus. Eles reconhecem que há Deus, né? Eles não são ateus, mas eles não creem. E aí Jesus replica: se de fato vosso Pai certamente, se de fato fosse filhos de Deus, certamente me amaria o diabo. Não é que porque são filhos do diabo que eles vão ficar vermelho de chorificados. Então herdaremos tudo que Cristo herdar, nós herdaremos juntamente com ele. E isso eu não tenho ideia do que seja. Deve ser uma coisa magnífica. Nós um dia veremos isso. Em João 14, 2 e 3, morar para sempre com Deus. Eu pus aqui. E aí, palavras de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus disse antes dele morrer, morrer na cruz, se encarnar, ele disse, eu vou para a casa do meu pai, vou vos preparar lugar, para onde eu estiver, sempre vós que creem em mim estejais comigo também. Então Jesus foi, enviou o Espírito Santo e está conosco nos céus, não nos deixou órfãos, e quando ele vir nos resgatar, ou quando nós morrermos, nós nos encontraremos com Cristo e estaremos para sempre com ele. E lá em Apocalipse 21, versículo 3 e 4, eu pus em negrito, não ter nunca mais tristeza, dor, nem pecado, nem morte, nem nenhuma outra coisa de ruim que assola, nos entristece, nos machuca. Isso irá passar. Então, olha o que diz Apocalipse. Então, ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, é uma promessa de Deus que nós não teremos mais dor, tristeza, pecado, luto, morte, nada de ruim. E isso nós herdaremos para com Deus. E o que aqueles que não creem em Deus, os filhos do mundo, os filhos do diabo herdarão? Isso aí a gente vai estudar depois numa outra aula somente falando sobre isso. E também em outra aula nós estudaremos um pouco melhor somente sobre esse versículo aqui, esses versículos que dizem essas coisas. Como será, um pouco do que a Bíblia revela como será no céu. Mas, por hoje, é isso. Nós estudamos hoje sobre a adoção do qual as pessoas que creem em Jesus Cristo recebem e se felizem.